Depois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Amados, é maravilhosa a história do profeta Elias, porque nós conhecemos Elias em algumas fases. E as fases de Elias, talvez elas possam alcançar a gente em algum momento. Talvez alguém aqui já possa ter vivido fases semelhantes com o que Elias viveu. Porque nós vimos ali que o capítulo 19 começou falando sobre uma mensagem de uma mulher maligna, uma mulher endiabrada, endemoniada. Se Satanás tocasse nela, ele ficava possuído. Porque é Jezabel. Jezabel é uma mulher manipuladora, uma mulher que manuseava, ela acabava conduzindo o seu esposo, que era praticamente um banana, para fazer todas as atrocidades que havia no coração dela. Então Jezabel, ela ficou sabendo que Elias, o servo de Deus, o profeta de Deus, um dia ele fez um desafio a todos os seus profetas, a 450 profetas de Baal e mais 400, o poste de ídolo, que eles cultuavam, 400 de Azerá. Então havia 850 ao todo. Apesar dos profetas de Baal ser mais famosos, são mais comentados, mas haviam mais falsos profetas, pessoas que estavam para um desafio. Qual era o desafio? O povo estava corrompido, as pessoas tinham o coração dividido. Alguns queriam seguir a Deus, outros influenciados por Jezabel, por todo o domínio dela, por todas as benesses que você, acabando sendo da mesma religião daquela rainha, pudessem trazer, ou até mesmo pelo medo de serem perseguidos. Então as pessoas tinham um coração dividido, e o coração dividido ele é muito perigoso, porque quem vê a pessoa acha, poxa, eis aí alguém que realmente é uma pessoa que tem o temor de Deus, uma pessoa que quer estar na presença de Deus, uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério. Mas o coração dividido ele é perigoso, porque Deus não aceita. Nós nunca vemos, você nunca vai encontrar na Bíblia Deus falando bem assim, olha, me ame um pouquinho que você quiser, meu irmão. Alguém já viu esse versículo? Não tem. Você não vê bem assim, olha, fica tranquilo, vai se esforçando aí, se você me amar 50% do seu amor, tudo bem. Pode amar o restante que você quiser. Divide entre outros, pelo menos 50% fica comigo, ou 70%, ou 99%, não. É 100% do teu coração. Sabe por que Deus não tem carência nenhuma? Deus não tem carência, porque Ele sabe que quem carece da presença dEle somos nós. Por isso que Ele já deu um mandamento. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Não é parte do coração, é todo. Essa é a nossa missão. Se esforçar para que o nosso coração seja completamente preenchido pelo amor de Deus. Preenchido pelo desejo de estar com o nosso amado, o amado da nossa alma. Em todo o tempo. E em todo o tempo, todos os dias, todas as horas, em todo o tempo nessa terra e por toda a eternidade. Esse é o desejo de Deus para nós, porque Ele sabe que Ele é o que há de melhor. Não existe um outro ser que pudesse se comparar ao Senhor. Então, quando Deus, Ele diz que nós devemos amá-lo com toda a intensidade do nosso coração, Deus está sendo misericordioso conosco. Porque Ele sabe que se nós fizermos isso, nós seremos abençoados pela eternidade. Estaremos recebendo livramento de uma morte eterna, de um lugar de sofrimento. Então, olha o amor de Deus sendo manifestado. E Deus dando a nós o que há de melhor. Em toda a existência e fora da existência humana. Que é a sua própria pessoa, o seu próprio ser. Mas Elias, então, ele lança o desafio. Ele diz para que reunissem os profetas e no Monte Carmelo, e ali eles iam fazer sacrifícios. Os profetas iriam fazer os rituais se quisessem fazer, iam colocar 2 altares. Um altar seria erguido para o Deus de Elias ia ser responsável por esse altar erguido, e eles ergueriam um outro altar para Baal. E ali os profetas de Baal, eles começaram logo de dia, logo de manhãzinha, e começaram a fazer os seus rituais, pedindo para que Baal respondesse com fogo, porque o desafio era esse: 2 altares, 2 deuses, e aquele que respondesse com fogo seria o Deus adorado, o Deus vencedor.
Então havia uma batalha acontecendo, irmãos. Uma batalha no mundo espiritual. E então os profetas, eles começam a fazer todos os seus rituais, cantando, tocando seus tambores, né, fazendo suas danças, as suas mandigas e sei lá mais o que eles faziam. E eles viram que não acontecia nada. E o tempo foi passando e foi chegando o tempo, amanhã foi indo embora, foi chegando a tarde, e Elias começou a tirar onda com eles. Porque Elias era assim, era cabra macho. Não era calça frouxa, não. E ele falava, ei, grita mais alto. De repente Baal está dormindo. E Elias tirava onda. Eles ouviam aquilo e eles ficavam mais desesperados. E ficavam, Baal responde, nada que acontecia. E aí Elias falava de novo, ei, grita mais alto. De repente ele está viajando. Está tirando férias. E aí, nada acontecia. E eles foram para o nível hard do sacrifício. Eles começaram a cortar seus próprios corpos para que Baal respondesse. Sacrifício de sangue. Eles se cortavam e faziam seus rituais e nada aconteceu. A tarde chegou e Elias falou, chega, vocês já estão aí, está cheio de sangue esse negócio aí, nada aconteceu, agora é minha vez. Então ele pega o altar colocado, o sacrifício estava lá, Elias pede para que cavasse uma vala, para que jogassem água, depois jogasse mais água. Olha só, o desafio era Deus que respondesse com fogo. O sacrifício teria que pegar fogo. E Elias manda botar o quê? Manda colocar água. Joga por cima, bota em volta, faz tudo aí. E Elias, depois daquilo tudo, Elias faz algo, irmão, impressionante. Olha, os homens de Baal, eles se cortavam, eles gritavam, eles faziam. Olha só o que Elias teve a audácia de fazer. Ele dobrou os seus joelhos em oração. E ele fez uma oração, uma única oração, pedindo para que Deus respondesse, para que todo aquele povo soubesse que em Israel, só o Senhor é Deus. Aleluia. E então, quando ele faz aquela oração, irmãos, olha só o nível de intimidade que ele não tinha com Deus. Altamente espiritual, altamente ousado. Ele faz uma oração e o que acontece? Desce fogo do céu, consome, né, o sacrifício, e toda a água que estava em volta ali também, ela é consumida. E aquelas pessoas ficam impressionadas, caem de joelho e começam a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Imagine, irmãos, a plateia dizendo isso, os profetas de Baal petrificados agora, os profetas de Azerá também. E aí Elias toma a decisão, saca com a sua espada, e ele cheio de autoridade, e aí ele mata aqueles homens. E isso chega lá para Jezabel. Então você entende essa fase de Elias? A fase em que você ora e Deus responde de tal forma que o sobrenatural, ele vai e toca o natural e traz glória para o próprio Deus. Imagine agora Elias, ele falou: esse homem é um de Deus, esse homem é um ungidão de Deus, esse homem tem intimidade com o Senhor, esse homem fez uma oração, vocês estão sabendo. Imagine agora o Facebook, imagine agora o Instagram, imagine agora o Kawaii, imagine agora tudo quanto é rede social da época, se tivesse, né, irmão? Estou conjecturando, né? Como se fosse hoje. Todo mundo era o assunto do momento. Todo lugar que você fosse, estavam falando: ai, desceu o fogo do céu. E foi, como é que desceu? Isso que aconteceu, foi Elias que orou, e aconteceu outra coisa, aconteceu, e só isso, a fama dele percorreu e chegou lá no palácio. Irmãos, a nossa fama com Deus, ela vai chegar em todos os lugares. E ela vai despertar os mais diversos sentimentos. Muitas pessoas vão saber que você está frequentando uma igreja, que você lidera algum ministério, que você está pregando a palavra, que você está atuando, que você está na mídia, que você é um diácono, uma diaconisa, que você faz alguma coisa, que você está servindo a Deus. Muitas pessoas vão chegar, vão receber essa mensagem e vão ter as mais diversas reações. Alguns vão falar: poxa, que bom, que caminho maravilhoso que você está seguindo. Outros vão falar: não sei para quê. Vão falar desse
poxa, esse mundo tem tanta coisa para a gente aproveitar, você vai ficar nessa de igreja. Vamos para a praia, vamos para o rock and roll, vamos para a boate. E então, isso é comum, irmãos, porque nós sabemos que a batalha continua. O altar foi consumido ali, o sacrifício aconteceu, mas a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Porque por detrás daqueles profetas haviam principados e potestades, o inferno e Satanás, querendo roubar a glória de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, a batalha vai acontecer. Que você guarde o teu coração. Se você está vivendo uma fase em que você está orando e Deus está respondendo, se você está vivendo uma fase em que você tem ousadia para desafiar as trevas, orando pela tua casa, orando pela tua família, orando pelas pessoas, seus amigos que estão perdidos no mundo das drogas ou em qualquer outra situação, se você tem ousadia, guarda o teu coração, porque contra-ataques vêm. Nós estamos aqui nesse lugar tão abençoado, e Deus ministrou e já falou tanto, já fez tanta coisa em nós. Você não pode baixar a sua guarda. Não baixe a guarda. Você precisa guardar aquilo que você recebeu. Eu já alertei a igreja diversas vezes. Muito cuidado com os cultos mais avivados. Não o culto avivado, o pós-culto. Porque quando nós vemos manifestações de Deus, como nós vimos aqui hoje de manhã, e tanta bênção de Deus, como nesses dias que nós estamos aqui desfrutando, sabe? Tanta paz, sabe? A gente desestressando, desintoxicando a nossa alma. Muito cuidado, porque desafios nos esperam lá fora, porque contra-ataques virão, então você precisa vigiar. E o que aconteceu? Elias, quando vê aquele mover, imagina o coração de Elias agora, não um coração orgulhoso, mas um coração, que maravilha, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é glorioso, ele ouviu a minha oração. E Elias baixou a guarda em algum momento, porque alguém que teve peito para enfrentar aquela homarada toda, centenas de profetas, agora ele recebe um recado de uma mulher, de Jezabel, falando bem assim: olha, que os deuses façam a mesma coisa que você fez aí, se amanhã eu não fizer com você aquilo que você fez com meus profetas. É uma ameaça de morte. Ela falou bem assim: amanhã você vai estar morto, Elias. Eu vou arrebentar, eu vou caçar você. E o que aconteceu quando Elias recebe isso? Elias, ele começa a ficar fragilizado. Sabe aquela sensação de que você busca Deus, Deus responde, você enfrenta lutas, você vence, mas quando você acha que a coisa parou, você levanta uma outra luta, e depois você vence, você levanta outra luta, e vem aquela sensação: meu Deus, parece que não acaba. Parece que não acaba, parece que tem uma fábrica de luta para mim. Parece que foi feita uma fábrica de luta. Para eu sempre estar lutando. Quando eu acho que eu vou sair do ringue, coloco o pezinho para fora ali e já vem outra luta. O gongo vem de novo e a luta reinicia. Então Elias, ele acaba em seu coração, em sua alma, ele é atingido. Nós vemos que espiritualmente Elias estava bem. Elias estava íntimo de Deus, Elias estava batalhando, lutando guerras espirituais tremendas, porém, ele se descuidou em alguns aspectos, e nós queremos trazer esse alerta para a igreja, esse alerta para cada um de nós. Preste atenção, é como se fosse uma montanha russa que começou lá no capítulo 18, capítulo 18, o desafio feito, a vitória chegou, e agora veio essa ameaça. Então nós vemos, amado, algo tremendo, porque quando nós chegamos no capítulo 19, ele foge. E ele não somente foge, ele fugiu, e nós acabamos de ler que ele pediu a morte para Deus. Ele não tentou se matar, tá? Mas ele falou: Deus, olha, eu estou pedindo, eu estou desistindo. Deus me leva, sabe esse tipo de oração? Deus, não aguento mais, me leva daqui, Deus. Eu desisto, Deus. Então você vê a alma dele gritando. Alguns colocam, especialistas colocam, nós vemos características fortíssimas de um quadro depressivo na vida de Elias. Para uma pessoa chegar a desistir da sua própria vida, né? Não tem mais prazer nas coisas da vida, e alguém que acabou de passar, irmãos, em 24 horas, a montanha russa de Elias
foi do ápice da vitória, da glória, da fama, da manifestação do poder de Deus e de uma vitória tremenda que movimentou e fez uma nação cair de joelhos, declarando que o Deus de Elias era o único Deus a ser adorado ali. E agora, em 24 horas, nesse período, ele estava querendo morrer. Dá para entender? Quem visse a mensagem hoje, a rede social hoje, ia achar esse cara, eu tenho que achar esse cara, vou pedir para orar por mim, vamos atrás dele. Imagina um monte de gente procurando Elias, indo atrás dele. Não, ora por mim, eu quero seguir, eu quero conhecer esse Deus. E não imaginavam que ele estava se escondendo já, que ele estava pedindo a morte, que ele estava desanimado, que ele estava entristecido. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com a informação de ontem. Muito cuidado com a pregação de ontem. Muito cuidado com o profeta de ontem. Porque você pode encontrar uma pessoa que ontem pregou para você de uma forma estupenda, maravilhosa, mas ele é humano. E aí você acha que essa pessoa que foi usada de uma forma para você, ontem, semana passada, mês passado, não, eu vou lá de novo, eu vou lá buscar a oração, vou pedir para ele orar por mim, eu vou pedir para ele fazer tal coisa. Você não sabe como é que é o coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que julgar as profecias. A gente tem que julgar tudo aquilo que é falado ali, em nome de Deus. Você não pode dizer amém para qualquer coisa, não. Você está entendendo isso? Diz glórias a Deus. Glória a Deus. Esteja atento. Porque o que importa na vida de uma pessoa é você andar com Deus. Se você andar com Deus, não vai te faltar discernimento espiritual. Existem, o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele divide, ele reparte os dons do jeito que ele quer. De repente você pode estar enfermo e o Senhor vai te conduzir a alguém que recebeu o dom de operação de milagres. A pessoa vai orar por você, né, e a enfermidade vai embora, vai bater em retirada, porque é um dom de Deus. É algo que foi dado pelo próprio Deus. Mas não significa que é aquela pessoa que faz as coisas. Não. Deus faz através dela. Deus usa aquela pessoa nas mãos dele. A glória é de Deus. É Deus que faz o milagre. Elias é aquele que ora, é o que dobra o joelho, é o que manda preparar o altar. Ok. O altar quem prepara é o homem. Mas o fogo do céu, só quem pode derramar é o Senhor. Aleluia. O Senhor. Não fique confiando, esperando que o fogo seja derramado por aquele que recebeu a missão de preparar o altar. São coisas diferentes. Então você guarde o teu coração. E então, amados, qual foi a questão? Em 1 Reis 19, o versículo 5 e o versículo 6. O que acontece ali? Nós vimos uma vitória espiritual, mas havia algo que Deus precisou tratar em Elias, e não foi espiritual. Olha o que acontece. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Continuando. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então você está vendo, ó, ei, levanta, o anjo foi lá, ei, Elias, levanta, come. Aí ele comeu. E aí o que acontece? Ó? O que foi levado? A provisão? Um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. E o que Elias faz? Não. O anjo não falou, ó, eu trouxe aqui o pão, eu trouxe aqui a água, o alimento está aqui. Agora vai orar, rapaz. Vai orar, joelho no chão, você vai jejuar aí mais uns 3 dias, depois você come. Fica tranquilo, a comida está aqui. Você não vê o anjo fazendo isso. Levanta ele, acorda ele e fala, ó, está aqui a água, está aqui o pão, o que eu faço? Come. Ai, comi. E agora? Dorme. Diferente, né? Tratamento de Deus. Estranho, né? Estranho porque talvez a gente não entendeu. Que nós somos corpo, alma e espírito. E você pode estar repletamente transbordante da unção de Deus. Isso é espiritual. Mas se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir levar a mensagem que Deus está dando para você. Os dons e talentos que estão em você, eles serão manifestados aonde você for. Mas se não houver saúde para você ir. Então nós aprendemos uma lição muito forte. Porque, ó, e olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Continuando. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, e olha, segunda vez,
levanta-te e come. Não é verdade? Porque, estava dormindo, botou para comer, botou para beber, dorme de novo. Agora, vou acordar, rapaz, chega, já dormiu demais, vamos embora. Não, come. Acordou ele de novo, come. E qual o motivo desse cuidado? Olha lá, Deus tinha desistido, só queria deixar ele gordinho? Não. Porque muito comprido será o teu caminho. Tem uma frase bonita, algumas traduções dizem assim, porque grande será a tua jornada. A tua jornada. Então, amados, nós vimos que havia um desequilíbrio na vida de Elias. Por que que acontece? A primeira coisa que Deus foi tratar, ele estava cansado. Ameaças eram muitas. Ele precisava de vitamina, ele precisava de alimento. Não adiantava ele ser altamente espiritual e estar passando, coisas estavam desreguladas nele. E Deus não desistiu do propósito, porque Deus olha para você e sabe que você é um ser humano. Você pode enfrentar crises existenciais, você pode enfrentar momentos de cansaço. Por isso que é tão importante, irmãos, lugares como esse na vida da igreja, projetos como esse, eventos como esse, porque aqui Deus não tratou somente a sua parte espiritual. Quem comeu comida boa aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus, você se foi alimentado, né? Você alimentado espiritualmente, alimentado fisicamente, mas também alimentado emocionalmente. Você recebeu um abraço de alguém, um cumprimento de alguém, você bateu papo com alguém, você deu gargalhada, você riu, você brincou. Isso tudo é alimento para as suas emoções, para o seu corpo, para quem você é. Porque não adianta somente levar a igreja para um lugar e vamos ficar orando, espiritualmente, o nível aumenta. Mas um monte de gente estressada, um monte de gente nervosa, daqui a pouco está um brigando com o outro, cheio da unção. Em vez de usar a unção contra o reino das trevas, acaba usando a unção uns para atacar os outros, porque tem um descontrole, há um desequilíbrio acontecendo. Então Deus, ele envia o anjo para tratar Elias. Então não se assuste, irmão. Não se assuste, eu não estou falando que a sua vida agora, não, agora eu vou ficar passeando. Agora, pastor, já entendi o que Deus quer de mim. Eu só vou para a praia, só vou para a lanchonete, eu quero ir para o Outback, eu quero só agora tomar açaí e não preciso mais de igreja, não preciso mais de oração, não. Porque aquela fase foi tratada com a necessidade que havia. Mas a missão continuava sendo espiritual. Porque, quando acordou ele a segunda vez, come, porque grande é a tua jornada, porque o teu caminho será cumprido. Ou seja, há propósitos espirituais. A questão de estar aqui é porque tem missão lá fora, tem jornada para você. Fala para quem está pertinho de você, grande será a tua jornada. Você comeu, né? Você comeu, não comeu? Grande é a tua jornada. Grande é a tua jornada. Não esqueça, irmãos. Uma das coisas que a Bíblia mostra sobre nós é que nós somos humanos. Define Deus. Deus é espírito. Mas nós somos humanos. Nunca se esqueça disso. A primeira resposta de Deus para aquele processo, de tratamento de Elias não foi uma pregação, não foi uma visão simplesmente, foi comida e sono. E não há, a gente precisa entender que a gente não pode negligenciar ou espiritualizar uma negligência com o nosso corpo. Porque existem situações que podem, tá, irmão? Estou dizendo que podem estar acontecendo com uma pessoa e a pessoa atribuindo tudo à batalha, ao ataque de Satanás. Ou seja, a pessoa está lá, não se alimenta direito, só fica comendo chips, não tem horário para almoçar, não tem horário para dormir, não tem horário para nada, não se cuida. E aí daqui a pouco ela fala bem assim, hoje é dia de culto, eu vou para a igreja. Não comeu, não se alimentou, não dormiu, não está cuidando de si. E aí agora eu vou para a igreja, e vai. Aí daqui a pouco fica zonzo. Gilberto, o inimigo está furioso. É o inimigo que está furioso, irmão. Então há muitas coisas, irmãos, muitas coisas estão acontecendo, mas é uma falta de cuidado da gente com a gente mesmo. A gente tem uma responsabilidade com o templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Você não pode esquecer isso não pode esquecer isso nunca.
em nome de Jesus. E o templo é você. Você é templo do Espírito Santo. Uma outra coisa, irmãos, que acontece, olha o versículo 10. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 10. E depois o versículo 18. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, olha só, Elias falando, os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Olha o que ele está dizendo. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem. Sabe o que acontece? Vamos ver o versículo 18. Também eu fiz ficar, olha a resposta do Senhor. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu estou indo direto nos versículos por causa do tempo. Porque naquele momento de fragilidade, naquele momento em que ele desistiu da vida, ele sentiu uma pressão, sabe, aquela coisa, parece que a luta que não passa, e ele falou assim: puxa, tudo eu, é só eu que luto, é só eu que oro, é só eu que batalho, é só eu que vou lá desafiar, não tem mais ninguém, só ficou eu. E ele fala isso para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou assim por causa disso, porque só ficou eu. E o Senhor diz a Elias: não, ainda tem 7.000, tem outras pessoas, 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal, não o beijaram. O que significa isso? Não o adoraram, sabe? Não se dobraram a Baal, estão servindo a mim. Então, a gente aprende algo que um dos motivos do desequilíbrio de Elias foi o isolamento. Deus está dizendo: ei, tem mais 7.000 me servindo. Por que você está andando sozinho? Porque você está assim, estressado, você está assim, desesperado da vida, porque você não está tendo comunhão, não está tendo, você não tem ninguém para conversar, alguém que entende a sua língua. Para de se isolar, Elias. Você está entendendo? Agora é com vocês que eu estou falando, porque Deus está falando isso para ele, falando assim: Elias, você está errado, tem mais 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que estão me servindo, não é só você que me serve não. Então, por que ele estava achando que só ele ficou? Estava isolado. Então a gente aprende aqui, irmãos, que o isolamento também é uma porta de entrada para que a gente possa perder o rumo da vida, que a gente possa perder o prazer de alegria. Olha só, se colocasse, faça agora uma reflexão, se pegasse somente você, e colocasse aqui todos esses dias sozinho, você acha que você ia aproveitar da forma que você aproveitou? Você acha que você daria as gargalhadas que você deu, os assuntos que você conversou, a leveza que você sentiu, se colocasse você sozinho? Eu estou achando aqui que a maioria ia pegar o celular e ia estar com a carinha no celular, em muitos momentos. Mas a questão de nós estarmos juntos, orando, comendo juntos, isso também é espiritual, conversando. Às vezes, né? Sai um arranhão aqui, né? Às vezes, né? Porque o ferro vai afiando o ferro mesmo. A gente vai cuidando dos outros, família é assim mesmo. Às vezes tem uma briguinha, mas tem que ter perdão. Porque se Deus não é pego de surpresa nisso, porque Ele mesmo disse: perdoai uns aos outros. Então Ele já sabia que a gente ia precisar usar essas ferramentas espirituais como perdão. Mas a gente vê que em 1 Reis, capítulo 19, 10, e 1 Reis, capítulo 19, 18, nós vemos que um dos motivos dessa queda, dessa fragilidade de Elias, foi o isolamento de outras pessoas que serviam ao mesmo Deus. Por isso que a igreja é tão importante. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina: não deixe de congregar. Ainda mais, quanto mais você está percebendo que está vindo, né, a volta do Senhor, o grande dia do Senhor. A gente precisa estar junto, a gente precisa. Porque, amados, muitas vezes vai ter um momento que um vai estar fervoroso, vai estar cheio da graça, e aí vai estar ajudando alguém, mas essa pessoa pode acontecer algo semelhante com Elias. Ela sofre um golpe, sofre uma dor, uma perda, alguma situação difícil pode acontecer, e ela, agora que está tão fervorosa, tão alegre, tão animada, ela pode estar passando um momento difícil,
aí uma outra pessoa vem e fala, você não está sozinho não, eu estou orando por você, né? E abraça a pessoa, né? Vamos sair de casa um pouquinho, vamos conversar. Então, a questão da comunhão, ela é essencial para a vida cristã. Jesus, ele não escolheu andar sozinho, e ninguém foi mais espiritual do que Jesus aqui nessa terra, irmãos. Nenhum outro homem foi tão espiritual como Jesus. E ele se cercou de pessoas. Se cercou. Para algumas situações ele levava uma quantidade maior, outra quantidade menor, mas ele sempre estava com alguém. Ele está nos ensinando algo muito importante. Então não se isole, porque se você se isolar, você acaba sendo presa fácil. Você pode perder a oportunidade de receber um alerta da parte de Deus. E Deus, irmãos, ele fala das mais diversas formas. Nem sempre o Senhor vai usar coisas espirituais no sentido de você ter visão de anjo, de querubim, né, de você ser abalado espiritualmente, como ontem nós contamos um pequeno testemunho, quando nós estávamos ali no luau, ouvir uma voz, né, espiritual falando, ele não fala ao seu ouvido, fala ao seu espírito. Nem sempre vai ser assim, mas Deus também fala no dia a dia. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Que coisa maravilhosa que acontece agora. Versículo 11 e o versículo 12. Quem pode ler, por favor? O versículo 11, 1 Reis 19, versículo 11 e o versículo 12, por favor. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. Então olha só o que acontece, vamos lá. Versículo 13. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Era a voz do Senhor. A voz do Senhor alcançou Elias. Mas você viu que primeiramente Elias foi parar dentro de uma caverna e agora Elias o texto diz que houve um grande vento, um furacão. Esse sentido desse vento, porque o vento ele despedaçava. O que despedaçava? As penhas, as rochas, as pedras. Então uma ventania muito grande, um furacão. Então quando ele ouviu aquele furacão, ele ali dentro da caverna, ele falou: olha, opa, isso é um mover de Deus. Eu estou vendo um mover fortíssimo. Que poder é esse que está despedaçando as rochas? E então ele viu, poxa vida, Deus não estava lá. Ele percebeu que Deus não estava naquele furacão. E aí nós vimos terremoto, aconteceu a mesma coisa, fogo aconteceu a mesma coisa, ou seja, manifestações impressionantes. Mas Deus não estava em nenhuma delas. Sabe o que a gente aprende aqui? Muito cuidado com as manifestações. Nem sempre Deus vai falar com você através de manifestações que você acha que são poderosíssimas. Não, é o vento tem que soprar e tem que me jogar na parede, e Deus vai falar comigo, aleluia. Não é o terremoto, meu pé não consigo ficar de pé. Não é o fogo, tem que vir na barreira de fogo, aquela barreira. Nem sempre Deus vai falar assim através de manifestações. Porque como é que Deus falou com ele? Quando passou tudo isso, veio uma brisa suave. E ali na brisa, que não havia nada sendo quebrado, não havia labaredas, não havia chão tremendo, nada caindo, nada mexendo. O Senhor falou, ele ouviu a voz dizendo: que fazes aqui, Elias? Eu quero falar com você sobre isso, terminar essa pregação falando isso com você. A pergunta de Deus para Elias não foi: que fazes aí, Elias? Se fosse que fazes aí, significa que Elias estaria numa dificuldade, no processo, tentando desistir de tudo,
desistir do ministério, desistir da vida, e Deus, no trono de glória dele, só envia uma mensagem: o que você está fazendo aí, rapaz? Sai daí. Mas esse que fazes aqui, significa Deus dizendo: ó, você está na sua dor, mas eu estou passando isso com você. Você não está passando sozinho. Você entrou dentro da caverna, você está se escondendo, você está desistindo do seu ministério, mas eu entrei aqui para te tirar de dentro dessa caverna. Porque eu sou o Deus da nova chance. Eu sou o Deus da reconstrução. E ele, naquele estado emocional que ele estava, não foi barulho, não era fogo, não era congresso, era algo simples. E muitas vezes vai vir através de alguém dizendo: olha, eu estou sentindo saudade de você, estou sentindo sua falta, das nossas conversas, quando a gente chorava junto, eu não estou te vendo mais na igreja, o que está acontecendo com você? É Deus enviando a brisa para chamar a sua atenção. Elias, sai da caverna em nome de Jesus. Sai dessa caverna em nome de Jesus. Deixa Deus restaurar suas emoções, deixa Deus tratar o seu coração. E por fim, irmãos, nós vimos aí, olha, qual foi o processo? Qual foi o processo de restauração? Nós vimos que foi comida e descanso. Tem que ser tudo equilibrado, tem que haver um equilíbrio. Nós estamos pregando sobre equilíbrio. Porque se você investir só na sua vida espiritual e descuidar das suas emoções, de estar com pessoas, de conversar com pessoas, de se reunir como igreja, de entender que a vida humana não é para ser vivida sozinha, você está correndo risco. Se você vai para a igreja, se você é de oração, mas você não está nem aí para a sua saúde, você não faz exame nenhum, você come qualquer porcaria por aí, ou você não está comendo nada, mas você está comendo demais e come coisas que você sabe que fazem mal. Uma hora a conta chega. Então, Elias, toma conta de você, toma conta do tempo, de algo tão especial. Você precisa ser mais cuidadoso, sim, irmãos. Todos nós, essa pregação é para todos nós, para mim também, irmãos, que tem buscado uma consciência, melhorar, né, a minha vida também. Já conversamos isso na nossa casa, minha esposa e eu, a pastora Conceição, sobre estar cuidando mais da gente também. Cuida de tanta gente, né? Está toda hora cuidando de gente, mas a gente precisa de saúde para poder cuidar da igreja, né? Poder cuidar do ministério. Então, o que eu estou compartilhando é algo que Deus está tratando com a gente. Então, amados, e o Senhor confrontou uma mentira. Porque Elias, apesar de ser alguém altamente espiritual, ele acreditou em uma mentira. O outro me falou para ele: Elias, realmente, cara, só tem você é o único, e você veio e desafiou esses camaradas aí, tudo aí, né? Então os demais foram mortos. Jezabel mandou matar um monte de gente lá, os profetas do Senhor. Você está sozinho, Elias, agora é só você. Então imagine a força que a solidão tem, a força de trazer desânimo, de trazer dor, pessoa achar que não vai conseguir. Então Deus confrontou essa mentira: ei, você não está sozinho. Cuidado, tá? Satanás é um especialista em contar esse tipo de mentira, falando que você está sozinho, que ninguém se preocupa com você, que o seu problema é o seu problema, ninguém está nem aí para ele. Não. Tem pessoas que amam você, se preocupam com você e querem te ajudar. Então não se isole, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, ele redefine a missão de Elias. Uma missão foi no Monte Carmelo, mas olha o que o Senhor falou: ei, come, dorme, come, porque grande é a tua jornada. E sabe o que é que Deus colocou? Colocou ele para ele ungir reis. Ele ainda teve, depois que ele saiu da caverna, Deus deu a missão dele ungir reis. Ele ainda treinou Eliseu, trouxe alguém para dar continuidade no ministério. Então é isso que aconteceu. E por fim, irmãos, a nossa conclusão, eu quero te perguntar, hoje, qual desses Elias você é? Você é o Elias vibrante, o Elias que está encarando tudo e todos, que está, sabe, botando o dedo na cara do diabo e batalhando? É esse Elias que é você? Ou você é o Elias que agora, poxa, eu já trabalhei tanto, estou desanimado, não tenho mais ânimo para nada? Ou você é o Elias que passou por essa fase do desânimo, ouviu a voz de Deus novamente e entendeu que Deus tem muito mais para você, para fazer em você através de você? Então você precisa meditar agora em qual fase você está vivendo. O que é? Você está tendo uma vida equilibrada? Então, amados, nunca se esqueça: todo cuidado com excesso de confiança
O Elias do Monte Carmelo tinha muito excesso de confiança, ok. E ele acabou baixando a guarda em algum momento e o inimigo atingiu ele. Quis desistir de tudo, até da própria vida. Muito cuidado. Seja sempre na dependência do Senhor. Uma outra coisa, você não esqueça, se você paralisou por algum motivo, se você já foi alguém mais fiel, se você já foi alguém mais ungido, se você já foi alguém que se dedicou mais na obra do Senhor, Deus tem novos planos para você. Nós aprendemos com essa história que Deus não desiste dos seus profetas. Deus não desiste de você nos dias de dor, nos dias de fraqueza. O Senhor ama você e Ele continua insistindo, querendo cuidar, querendo te abençoar. E uma outra coisa, por último, mais um aprendizado. Aceite, ajuda e ande em comunidade. Aceite, ajuda. Deus está falando aí, você não está sozinho não. Tem mais 7 mil que não se dobraram. Você precisa entender que há missão. Tem mais gente que está me servindo. Eu tenho gente para você ungir. Eu tenho gente para você treinar, igrejas. Tem missão para você ainda. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.